Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e comigo aqui para dividir a responsabilidade de falar sobre cinema, meu querido amigo e aniversariante de amanhã, Brunão. Fala, Brunão. Oi, oi. Bem-vindos a um novo episódio, pessoal. Meu nome é Bruno Araújo. Estou fazendo aniversário nessa semana, como o Ed mencionou. E sem mais delongas, esse é o Que Você Viu. Segue a gente no Instagram, canal do Erd. Segue a gente no YouTube também, canal do Erd. E especificamente para esse episódio fica aquele pedido de presente de aniversário do Brunão, que é o aniversário dele amanhã, que vocês escutem esse episódio e compartilhem com os amigos de vocês. Hoje, antes da gente começar a falar dos filmes, do que a gente viu essa semana e comentar os filmes e os lançamentos da semana que a gente achou mais relevante, a gente tem aquele momento para a gente poder dar uma extravasada no que a gente ficou puto essa semana, né? E essa semana quem vai falar sou eu, né, Brunão? Porque hoje o Brunão, ele é a causa da minha irritação. Eu indiquei para o Bruno O Sacrifício do Cervo Sagrado, dirigido pelo grego Yorgos Lanthimos. E ele odiou o filme. Então, antes de eu falar meus motivos de ficar puto, Bruno, me diz aí, por que você detestou O Sacrifício do Cervo Sagrado disponível no Prime Video? Eu acho que eu fui esperando uma outra coisa do filme. O filme ele tem uma assinatura muito forte do diretor. O Ed já tinha comentado comigo que ele já tinha visto os dois filmes anteriores que esse diretor fez. Um, se eu não me engano, é o Lagosta. E o outro, qual era o nome do outro? É o Dentes Caninos, né? Eu fui esperando um filme que falasse mais por si só. Eu sei que isso pode não fazer muito sentido, mas eu acho que é porque o filme ele tem uma assinatura muito forte do diretor. Eu não gostei muito porque eu esperava que o filme ele funcionasse melhor sozinho, sem você ter que ir atrás de um material complementar, de entender a alegoria, porque eu acho que a assinatura, como eu falei antes, dele é tão forte que o filme fica meio chato, porque esse diretor grego, ele gosta de criar umas situações bem estranhas e exageradas nos filmes que justamente para tentar causar essa mesma estranheza no espectador. Mas ele tenta causar essa estranheza para você meio que se sentir parte do filme, porque ele tenta causar essa estranheza com diálogos bem expositivos. E eu não gostei porque eu só fiquei, o quê? Por que esse pessoal tá falando de sei lá, aleatoriamente de menstruação, que é uma das cenas que tem no filme, e eu fico meio, tá, mas uma coisa que eu vi que ele é muito bom enfim, é em trabalhar fotografia junto com o diretor de fotografia, né? Ele gosta de fazer é, uns planos que explica muito a cena, que demonstra muito a ideia que ele quer passar e tudo mais, e isso é louvável, mas eu acho que justamente o que não me pegou foi que essa assinatura dele e essa alegoria e tudo que ele quer passar no filme é tão forte que eu acho que menos entretém e mais te deixa confuso. E eu acho que eu não gostei por causa disso. Só uma correção aqui, quando a gente teve a discussão sobre o Sacrifício do Cervo Sagrado, ele estava no Prime Video, só que agora ele está disponível no HBO Max. Ele não está mais no Prime Video. Caraca, eu É, jurava que ainda estava lá. eu também achava. Vamos lá. O Sacrifício do Cervo Sagrado ele é um filme de 2017. 2017. E ele conta a história mais ou menos de um médico, um cardiologista, que tem uma relação meio peculiar com um adolescente. Ele meio que se sente responsável por um adolescente. Ele é casado, ele tem dois filhos, e do nada esse adolescente começa a entrar na vida desse médico de uma forma muito mais
incisiva, começa a forçar meio que uma presença na vida desse médico, que é interpretado pelo Colin Farrell, e isso acaba transformando a relação familiar dele com esse adolescente de um jeito muito maluco, assim. Nesse ponto, eu concordo com o Bruno, que é uma coisa que momentos de muita confusão. O filme ele tem momentos de violência muito gráficas. Realmente não é um filme para um público mais um público geralzão assim. A tendência ele é um filme que eu acho que vai ser daqueles 8 ou 80, ou você vai amar ou você vai odiar. Ele é um filme lento, ele é um filme de interpretações muito marcadas, até meio teatrais, assim, e isso é muito característico do diretor, aquilo que o Bruno falou, né, da, da assinatura do diretor no filme, então isso é muito característico dele. O filme ele tem atuações, assim, para mim, incríveis. Esse filme lançou o Barry Keoghan para o mundo. O Barry Keoghan, para quem não sabe, vai ser o Coringa daqui pra frente, né? Nesse último filme do Batman que a gente teve aí com o Robert Pattinson, aquela cena que foi cortada do filme e a cena que aparece no finzinho, o Coringa é esse moleque, o Barry Keoghan. Ele, ele também é um dos Eternos, para quem assistiu os Eternos da Marvel, eu só não lembro qual que é o nome dele agora, mas ele é aquele que tem uns poderes de controlar a mente, manipular a mente e tudo mais. É isso. E ele também tem uma participação muito boa no filme A Lenda do Cavaleiro Verde, que também é da 24. Esse sim está disponível no Prime Video. E ele tem uma cena pequena no filme, mas é uma das cenas mais tensas do filme, assim. Ele é um ator irlandês que ele tem uma estranheza física, uma atuação física que encaixou muito bem para o personagem desse filme. E o que me chama a atenção nesse filme é a construção da tensão de uma forma que não é muito, por mais que os diálogos tenham muitas coisas positivas, como o Bruno trouxe, a construção do desenvolvimento narrativo ela não é muito lógica. Ela é até muito confusa, meio atropelada, as coisas vão acontecendo, você vai, cara, mas isso não tem explicação, por que que isso está acontecendo? E aí o filme faz com que você crie deduções do que está acontecendo. E você vai criar essas deduções e você não vai ter essas respostas. O filme não vai te dizer o que está fazendo certas coisas acontecerem. Vai ficar no ar, vai ficar aquela sensação do tipo assim, será que eu acertei? Será que eu errei? Será que era isso mesmo? Será que não? E o filme tem um final que ele é um final tão amplo, tão aberto, depois do que acontece no final do filme, que eu não vou falar aqui, porque senão vai ser spoiler, mas que ele traz um incômodo assim, tu fala, tipo, bicho, eu realmente não acredito que isso está acontecendo, assim, é um filme que ele traz um sentimento de estranheza, ele traz um sentimento de incômodo, e como eu achei o filme muito bom, como eu gostei muito do filme, eu fiquei muito puto do Bruno não ter gostado. Então o que me deixou puto essa semana foi isso. Diz aí, Brunão, o que que você viu essa semana? Vamos lá. Essa semana eu vi 2 filmes, e os 2 filmes eram de terror barra suspense, mas principalmente suspense com umas pitadas de terror. O primeiro filme foi A Órfã, que eu acho que a essa altura O todo 2? mundo já conhece. O primeiro, Ah, é tá, o verdade. primeiro. A Órfã, o primeiro. Então a Órfã está disponível no HBO Max. E a Órfã dispensa apresentações, eu acho que a essa altura todo mundo já viu, mas para quem não viu, uma breve sinopse: um casal procura adotar uma nova criança para tampar um buraco que tem na família deles. Eles têm 2 filhos e querem adotar mais uma criança. Eles adotam uma criança que, a princípio, parece ser a criança perfeita, a criança obediente, inteligente, é, fofa, e mas acontece que ela não é realmente essas coisas todas essas coisas, mas só assistindo para descobrir como ela realmente é. E A Órfã é um ótimo filme. É um filme, como eu falei, de suspense com terror. E da época que foi lançado, assim, eu acho que não tinha nada igual. Eles fizeram
uma proposta totalmente diferente, foram por caminhos que o terror e o suspense talvez assim não tenham abordado, porque terror e suspense assim sempre tem criança, mas eles abordaram de um jeito bem diferente, e o filme é excepcional, tem ótimas cenas, tem boas atuações. Se eu não me engano, a atriz principal é a Vera Farmiga, que fez Bates Motel e Sobrenatural também. E a, tri- Sobrenatural não, e Invocação do a Mal. trilogia do Invocação do Mal, isso. Isso, Invocação do Mal. E ela é muito boa. Então tem ótimas atuações do da mãe, do marido, das crianças, e todo o elenco é muito bom. E o filme é ótimo. Lembrando que a continuação, A Órfã 2, está nos cinemas. E esse foi um dos filmes que eu vi no final de semana. Só um comentário rápido, Brunão. O diretor de A Órfã, o Jaume Collet Serra, ele é um cara que ele tem uma carreira bem prolífica, assim. No primeiro episódio a gente brincou com o novo filme do Liam Neeson que tinha saído, lá Aham. do O Busca A Implacável Vingança no Sangue e Gelo. Fio. O que é tipo O Exatamente. Busca Implacável no Gelo. Ele dirigiu três filmes, até quatro, tá? Dá pra dizer que quatro filmes ele dirigiu. É porque três são especificamente cópias do Busca Implacável, que é o Desconhecido, o Passageiro e o Sem Escala. É o Busca Implacável na cidade, é o Busca Implacável no metrô, é o Busca Implacável no avião. Ele dirigiu esses três. E ele dirigiu um chamado Noite Sem Fim, que tem o Liam Neeson fazendo um personagem como se fosse esse personagem, mas com outros personagens principais. Não é centrado nele. Ele dirigiu um filme muito bom chamado The Shallows, que é aquele da moça que sai para surfar e fica em alto mar com um tubarão cercando ela. E ela meio que tem que ficar em cima da prancha fugindo do tubarão que quer pegar ela. Assim, é um filme bem tenso de sobrevivência, assim, que eu acho muito bom. E ele vai dirigir o Adão Negro, né? O filme do Adão Negro com o The Rock. Ele que vai ser o diretor de A Órfã. Só pra gente trazer esse. Ah, e ele também dirigiu o Caso de Cera, tá? O Caraca, outro filmaço aí clássico, de terror. É, clássico clássico. estreia de Paris Hilton nos cinemas. Qual foi o outro filme, Brunão, que tu quer comentar? Esse eu vou comentar rapidamente. É um filme alemão chamado Prey, só que em português ele ficou A Caça Invisível, perdão. E uma sinopse rapidinha dele é que 5 amigos, eles vão fazer trilha, só que a partir de um certo momento, quando eles estavam indo embora, eles começam a ser caçados por uma pessoa, enfim, que eles não conhecem, na mata, e o filme mostra eles lutando pela vida, e, e não é um filme muito bom, eu não gostei. A proposta do filme era justamente ser um filme mais violento, enfim, uma pessoa caçando outras na mata. Só que é um filme sem inspiração, não é um grande suspense, não é um grande terror, ele não é grande nada. Teve outro filme que a gente já vai comentar junto, que a gente assistiu essa semana. A gente falou dele no episódio passado, quando a gente comentou os lançamentos da semana, que é a versão americana, né? A refilmagem do filme austríaco Good Night Mommy. E aí, Brunão, como é que foi pra você o Good Night Mommy americano? Eu gostei muito do filme, é um filme inteligente, que não faz pouco do espectador. É um filme que exige que você preste bastante atenção. É um filme que vai construir uma atmosfera opressora ali, que vai te fazer ficar grudado no sofá. É um filme com ótimas atuações, um filme pequeno até, relativamente curto, e eu achei muito bom. De É, boa. Me surpreendeu positivamente, principalmente as atuações. Eu acho que o- o- a carga dramática principal do filme fica por conta da Naomi Watts, que faz a mãe, e ela interpreta de um jeito até mais expansivo que o original. Eu acho que, apesar do roteiro, sim, trazer algumas convencionalidades e algumas coisas para facilitar o entendimento do que está acontecendo em comparado com o original, eu acho que ele não foi tão entreguista, digamos assim, né?
Eu acho que ele não entrega tudo de mão beijada, ele realmente força você a entender algumas coisas, e quando o filme vem com a virada principal, ele meio que não é algo que você já sabia que era aquilo que ia acontecer. Para quem não viu o anterior, ele vai atender essa expectativa de surpresa tranquilamente. Um dos filhos é o filho do Homelander, né? Não, É o exatamente, eu filho. lembro os... Uma das crianças é o filho do Homelander, para quem assiste a série The Boys, do Prime Video também. Uma das crianças do filme é o filho lá do Homelander. E eu gosto das atuações dos Exatamente. meninos, eu gosto da interação entre os dois. Eu acho que tecnicamente ele é um pouco. Ele abusa um pouco das técnicas já acostumadas e práticas norte-americanas para filme de terror, tanto com as tentativas de sustos, isso aí que eu já imaginava que isso fosse acontecer, eu percebi um pouco essa diferença, porque o original ele não se preocupa em criar o susto, ele se preocupa em criar a tensão, e ele só fica na tensão, e você acaba se assustando com alguns momentos de coisas que acontecem naturalmente. Esse eu já sinto que ele tem um pouco dessa pegada mais norte-americana que é natural e que, bem ou mal, é isso. Não é que seja bom ou que seja ruim, mas quando você tem um comparativo dos dois, é importante deixar claro que existe sim uma mudança nesse aspecto técnico. Mas, no geral, é um filme realmente que vale muito a pena ser visto. Ele não virou um filme de terror banal, assim, ele é um filme de terror, um suspense, que tem a sua construção de clima que é interessante e que fica como uma dica super positiva para ser assistido, principalmente por ser um filme curto mesmo, como o Bruno falou, ele não ficou um filme muito grande. O original também já não era muito grande, então não tinha muito o que inventar. Eu acho que foi uma sacada muito positiva essa refilmagem. O original ainda é melhor, mas a refilmagem não estraga a existência do original. O outro filme que eu quero comentar essa semana é o Licorice Pizza, do Paul Thomas Anderson, que inclusive estava no Oscar agora, no último Oscar, estava concorrendo em várias categorias, melhor filme, melhor roteiro e tudo mais. Para mim é um filme melhor do que o que ganhou, né? O Coda ganhou lá no Ritmo do Coração, no Limite do Coração, não lembro o nome do pessoal da história da família de Libras lá, que é a refilmagem de um filme francês. O Licorice Pizza, ele conta a história, ele é um daqueles filmes tipo Boyhood. Ele é um filme que ele não tem muita história. Ele é um filme que acontece. Ele narra o passar de tempos do relacionamento entre um jovem de 17 anos e uma menina mais velha, ali na casa dos seus 20, 25 anos. O filme ele é ambientado numa Califórnia dos anos 70, naquele momento da explosão das possibilidades de novos atores, tanto é que o rapaz que é o protagonista, que é interpretado pelo Cooper Hoffman, o Cooper Hoffman ele é filho do Philip Seymour Hoffman, que ganhou o Oscar por Capote, o Oscar de melhor ator por Capote, é um cara bem saudoso até em Hollywood, ele era incrível. Fez filme com Paul Thomas Anderson, fez O Mestre com Paul Thomas Anderson. É o filho dele que interpreta o protagonista. E ele é um ator, um jovem que tem expectativa de ser ator. E na fila do colégio, para poder tirar a foto do book de final de ano, ele acaba se apaixonando à primeira vista por uma das mulheres que trabalha lá, chama ela para sair, e o relacionamento deles começa a se desenvolver. O que é legal desse filme é principalmente o desenvolvimento do relacionamento com os dois. Ele sempre deixa claro desde o começo que ele tem interesse nela, que ele está apaixonado por ela, que ele gosta dela, e ele não esconde isso em momento nenhum. Ela, por ser mais velha, por ele ser menor de idade, ela sempre está um passo atrás, meio que escondendo os sentimentos que ela tem em relação a ele. No começo a gente não sabe se ela tem um interesse ou não, mas ela passa a demonstrar interesse, ela passa a demonstrar ciúmes, e o tempo vai passando, as cenas vão acontecer no cotidiano deles juntos, eles criando coisas juntos, eles trabalhando juntos, em alguns momentos eles criam um negócio juntos lá no decorrer do filme. Isso é muito interessante. O filme tem participações especiais assim que eu achei sensacionais. O Champagne tem um arco dentro do filme, uma determinada cena no filme, ele faz um ator famosão de Hollywood, assim, que vai virar diretor, e ele tem um arco dentro do filme com a protagonista,
E tem uma participação do Bradley Cooper. O Bradley Cooper, nesse filme, ele interpreta o John Peters, que é um personagem real, é um cara real, que namorou a Barbra Streisand. Ele era conhecido por ser um cara super putão, super revoltado, super nervoso. E para mim é uma das melhores cenas do filme, assim, tem a ver com com eles indo entregar um colchão na casa do John Peters e a menina dirige um caminhão. E a genialidade do Paul Thomas Anderson nesse filme, Paul Thomas Anderson ele é um diretor muito flexível, assim, né? Ele passa por gêneros, ele passa por estilos de uma forma muito natural. Você pega para ver aí a filmografia dele, o cara tem Sangue Negro, o cara tem Boogie Nights, né? E tem o Licorice Pizza agora no meio dessa, dessa construção toda. E o que é legal, principalmente no roteiro desse filme, que é um roteiro original dele, é essa mistura de elementos da vida real com personagens fictícios, né? Então ele traz até um senador lá, um político da época, que teve uma relevância nos Estados Unidos na época, que é um personagem real, misturando com a história desses personagens. E é uma história de amor, é uma comédia, é uma história de amor, é um filme meio com uma pegada adolescente, é um filme puro, saca? É um filme que traz uma pureza dos personagens, assim, que é muito legal de ver. A atriz, que é a Alana Haim, que interpreta a Alana Kane, as duas se chamam Alana, a personagem e a atriz na vida real, é, ela é uma judia que vive numa família que é a filha mais nova de um pai muito rígido, que quer porque quer ir embora daquele lugar, ela tem ambições de crescer no mundo, ela tem ambição de ser alguém, e muitas vezes você questiona as ações dela em relação a como ela trata o jovem, assim como depois o jovem tem algumas ações em que você questiona a forma como ele trata a menina. Então, o filme tenta sempre balancear, não fazer você tomar partido de quem para quem você vai torcer, quem é que tem mais razão nesse relacionamento. E é muito divertido as cenas, porque é aquele filme que são bem blocados, assim. As cenas vão acontecendo, as situações vão acontecendo. O filme tem passagens de tempo que não são claras, então, no momento ele está lá na fila do colégio tentando tirar foto com ela, no outro ele já está apresentando se apresentando num programa de televisão, depois você consegue até entender que já passou ali 3, 4 anos da relação entre eles ficam um tempo sem se falar, depois voltam a se falar. Então, assim, é um filme daqueles que você assiste e que o filme passa. É aquele filme que passa, ele não tem uma história fechada, ele não tem um arco fechado, ele não tem uma construção narrativa óbvia, né, de um objetivo dos personagens. Eles estão vivendo juntos, cada um com seus objetivos, cada um com as suas ambições, mas nutrindo um sentimento um pelo outro, onde um sempre é muito mais objetivo em declarar esse amor de forma clara e a outra sempre carregando ele de uma forma muito velada, fora as participações especiais que são incríveis, assim. Licorice Pizza é um filme que eu recomendo muito. E eu fui pesquisar depois o porquê que o filme se chama Licorice Pizza, porque não tem nada disso no filme. E eu fui ver que Licorice Pizza era como eles chamavam as lojas de disco, né? Na década de 70. Então, as lojas que vendiam discos, naquela época a galera ia para comprar, para ouvir, você ficar ouvindo os LPs, eram chamadas de Licorice Pizzas. Então, foi o que eu aprendi no Google aí quando o filme acabou. É um filme que tem mais ou menos umas 2 horas de duração, mas que não te prende, não te arrasta o tempo. É um filme que vale muito a pena e para mim é um filme melhor do que o que ganhou o Oscar de melhor filme. Show. Onde é que ele está disponível mesmo? Prime Video. É isso, Brunão. Vamos pro lançamento da semana? O Lançamentos da semana. que a gente tem de relevante aí? Olha, essa semana tá fraca, viu, Ed? Não tem muita coisa, nem no cinema, nem nos streamings, mas na Netflix tem Blonde, que é uma cinebiografia da Marilyn Monroe, e tem no papel principal a Ana de Armas, que, cara, tem uma ascensão meteórica em Hollywood e tá provavelmente no papel mais importante que ela já teve até hoje. E tá muito cotado até pro Oscar aí, né? Você pega Caraca. essas. Assim, eu digo cotado assim, não que a imprensa esteja divulgando algo, até porque o filme não saiu ainda, mas é porque a gente está acostumado a ver
pessoas que interpretam essas Verdade. celebridades existentes dentro do cinema, elas acabam ganhando uma relevância muito maior, né? Você vê o Rami Malek ganhou o Oscar quando fez o vocalista do Queen. Então acaba sendo algo que chama atenção dentro da indústria ali, né? Uma coisa que eu acho legal sobre o Blonde, que me chama muita atenção e que eu quero ter muita vontade de ver, é o trabalho do diretor, né? O diretor, o Andrew Dominik, ele tem dois filmes, assim, que para mim são essenciais dentro de seus gêneros, que é o Assassinato de Jesse James pelo covarde Robert Ford, que é um dos faroestes mais bonitos que eu já vi, com, com o Casey Affleck e o Brad Pitt, e também O Homem da Máfia, que é um dos meus filmes favoritos, assim, eu coloco ele aí nos meus top 20 fácil. O Homem da Máfia de 2012, que tem o Brad Pitt como protagonista, né, que tá disponível no Prime Video também. Quem não viu, cara, vai assistir, é um filme, assim, incrível, é um filme de máfia incrível, diferente do que a gente está acostumado a ver, com um apuro técnico maravilhoso. Tem uma cena de câmera lenta que envolve um tiro, que é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, assim, em muitos tempos. E um elenco também de primeira linha, assim. Fica aí a dica também, para quem quer conhecer um pouco mais do trabalho do Andrew Dominik, que é o diretor de Blonde. Antes do Blonde sair, tem essas duas sugestões aí. Show. Continuando nos lançamentos da semana, no Disney Plus estreia Abracadabra 2, continuação do filme clássico, um filme cômico sobre bruxas, e estreia essa semana. Tem um outro lançamento da semana no Globoplay que o Ed quer dar uma atenção especial. Na verdade, já saiu, né? Saiu dia 22 o Rota 66, que é uma série exclusiva da Globoplay, protagonizada pelo Humberto Carrão. Para mim, um dos principais atores dessa nova geração aí. É um cara que eu até quando fiz a crítica do Marighella lá no canal do Erd, no Instagram e no YouTube, eu mandei um abraço para ele. Meu sonho é fazer um filme um dia com o Carrão. Eu acho ele um cara muito entregue para os personagens que ele faz, tanto no cinema quanto até nas novelas na Globo. E é legal porque a Rota 66 ela é uma série que é inspirada num livro escrito pelo Caco Barcelos, que conta histórias reais que ele escreveu, e o Humberto Carrão interpreta o Caco Barcelos, o jornalista da Globo lá, do Profissão Repórter, nos casos onde ele expôs a violência policial ali alguns nos anos passados, né, em São Paulo, como agia a Força-Tarefa da Rota, que era uma polícia que subia nos bairros mais pobres de São Paulo e matava a galera sem dó, e eles tinham uma forma de trabalhar muito cruel, assim. Então, mostra como que funcionou esse processo de investigação do Caco Barcelos, junto com a equipe dele. A primeira parte já está disponível, e eu queria aproveitar para mandar um abraço pro meu amigo Nobu, que fez a sua estreia numa super grande produção aí, Nobu representando Taguatinga, lá em São Paulo, na Globo. Querido, um Caraca. abraço, muito sucesso para você na sua jornada, esse é só o primeiro passo. O Nobu, ele é um ator bastante conhecido aqui em Brasília, fez bastante coisa no teatro e em produções de curtas-metragens aqui em Brasília, em publicidade e tudo mais. E ele é uma figura super engajada na internet com as produções dele. E o Rota 66, ele tem um papel pequeno na série, mas que tenho certeza que vai ser só o primeiro passo de muitos, queridão. Um abraço para você. E é isso, fica a sugestão aí para quem quiser, Rota 66, mais uma super produção da Globo. Fale bem ou fale mal, a Globo sabe como fazer essas coisas, tecnicamente é incrível. A construção da ambientação da São Paulo aí da década de 80, 70, 80 é muito boa. O uso de imagens de arquivo para compor essa construção também foi uma sacada muito genial, e eu gostei muito desses primeiros episódios. Eu espero que mantenha o nível, e eu tenho certeza que vai entregar. Continuando os lançamentos, na verdade, não há nenhum lançamento de relevância no cinema essa semana. Só que eu também preciso fazer uma errata em relação à semana passada. Eu falei que
Avatar 2 estaria no cinema, estrearia semana passada, e na verdade foi o 1 que voltou para o cinema. Minha confusão foi porque no material de marketing do Avatar 2 não tem 2 em lugar nenhum, e o subtítulo está bem pequeno embaixo do nome Avatar, e eu fiz essa confusãozinha, mas para quem gosta de Avatar, o primeiro Avatar está no cinema em preparação para o Avatar 2, que chega, na verdade, em dezembro. E essa história do Avatar foi muito engraçada, porque a gente só percebeu essa errata porque a minha querida mãe foi no cinema. Minha mãe ouviu o episódio e ela falou, pô, assistiu Avatar 1, gostei, vou ver o 2. E ela entrou no cinema para ver o 2. E ela falou, ué, mas eu já vi esse filme. E aí a gente saiu para almoçar, ela falou, filho, eu fui no cinema ver o Avatar e era o primeiro que estava passando lá de novo. Inclusive, minha mãe que virou para mim e falou que ela tem argumentos suficientes para conversar com a gente, Brunão, e falar que Avatar não é um pastel de vento. Que ele pode ser, no máximo, ali um pastel de queijo, um pastel com pouca carne, com pouco recheio, mas que ele tem seu valor, ele tem sua entrega. Eu falei para ela que eu ia chamar ela para a gente gravar depois um episódio para falar de Avatar quando sair o 2, que ela vai argumentar com a gente por que Avatar é bom e a gente acha que é meio mais ou menos. Beijo, mãe. Beijo, mãe do Ed. E desculpa de verdade por ter feito a senhora ir ao cinema ver um filme que a senhora já tinha visto. Mas como a senhora gosta bastante, não é um pastel de vento, aposto que foi uma boa experiência assistir o Avatar novamente no cinema. No final das contas, acabou que esse fato fez ela entender que, na verdade, ela tinha coisas para ver o filme, porque ela falou que só descobriu isso nessa vez que ela foi assistir. Então, acho que a gente nem precisa pedir desculpas. A gente atingiu o coração de um espectador. É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje do Que Você Viu. Brunão, obrigado mais uma vez. Obrigado pelas dicas. Obrigado pela parceria. Muito obrigado. Como eu falei no último programa, é muito bom gravar contigo. E, basicamente, a gente faz o que a gente fazia nas conversas no almoço, nos lanches, nas saídas, e a gente continua debatendo leve, e eu amo isso. E é isso. Segue a gente no Instagram, @canal do Erd. Segue a gente no YouTube, canal do Erd. Manda para os seus amigos. Se você quiser uma pauta, quer que a gente comente de algum filme, quer que a gente fale de alguma coisa, vai lá no direct do Instagram e manda para a gente, @canal do Erd, manda lá a sua sugestão de pauta. É isso, valeu e até o próximo episódio.